1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu servo Paulo, que tu usaste poderosamente para falar conosco, para transmitir as tuas verdades. Nós estamos aqui, Senhor, querendo ouvir a tua voz. Trabalhe, Senhor, na nossa vida, fale aos nossos corações e gere em nós convicção, Senhor, para que venhamos agir no centro da tua vontade. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, meu irmão. Bom, como eu falei, né, esses dias de Copa do Mundo têm sido dias onde a esportividade das pessoas fica à flor da pele, as emoções, né, as pessoas torcem, tem gente que vai mais além. Temos visto aí, basta você ligar o jornal, uma reportagem atrás da outra sobre como o futebol mexe com o coração das pessoas, como o futebol mexe com a vida das pessoas. Isso não são 1, 2, 3 casos, mas milhares de pessoas deixam-se influenciar de tal modo que investem muito dinheiro nisso, viajam dezenas de horas, tem alguns que viajaram meses para vir para o Brasil, passando por alguns lugares do mundo, para chegar aqui e assistir a Copa do Mundo. Outros abrem mão de tantas outras coisas que poderia fazer, mas para acompanhar, para viver aquele momento. E o brasileiro, no geral, também é bem intenso nesse respeito. Eu gostaria de refletir nesta noite sobre algumas propostas de Paulo e alguns riscos que nós precisamos cuidar, olhando para a vida esportiva e a vida cristã. Quando Paulo ele escreve a carta aos Coríntios, ele faz justamente a opção de ilustrar a vida do cristão, a caminhada do cristão com alguns esportes, porque a cidade de Corinto era uma cidade intensamente esportiva. Talvez era como os brasileiros com o futebol, era mais ou menos os coríntios, né, com os jogos que aconteciam na sua cidade. Na verdade, os jogos que aconteciam na cidade de Corinto, que era chamado dos jogos istmicos, né, eles estavam apenas abaixo dos Jogos Olímpicos, que aconteciam em Atenas. Alguns historiadores dizem que, em certos momentos, os Jogos Istmicos lá de Corinto chegou a ser um pouco mais valorizado e mais intenso que os Jogos Olímpicos de Atenas. É claro que o tempo passou e os Jogos Olímpicos continuaram até hoje, né? Existem as Olimpíadas que começou em Atenas. Mas Corinto era uma cidade que também vivia isso intensamente. E as duas principais categorias esportivas que tinham era o atletismo, correr, e o boxe. Essas duas eram as principais. Então ele faz uso justamente dessas duas figuras, esportivas para relatar algumas coisas da fé cristã. E ele coloca aqui 3 perigos que nós precisamos evitar. São riscos que o esportista ele tinha e que nós como cristão também temos e precisamos evitar. O primeiro que ele deixa bem claro no versículo 25 é sobre um esforço investido em coisas passageiras. Um esforço intenso investido em coisas passageiras. Ele diz assim no versículo 25: todos os que correm competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece.
fica muito claro aqui, né, sobre o esforço que qualquer atleta que deseja vencer precisa ter. Um treinamento rigoroso, de intensa repetição, fazendo muitas vezes uma dieta balanceada, né? Incansavelmente ele precisa estar ali se preparando. E o próprio Paulo, no termo grego, quando ele usa a palavra treinamento rigoroso, né, se a gente traduzir literalmente para o português, nós vamos ter a palavra agonizar, que ele usa o agonizimai, né, que é um termo grego justamente para isso. Muitas vezes, naquele treinamento todo, o atleta ele chega a agonizar pelas dores físicas do corpo, mas ele quer, né, aquilo, então ele se esforça, né, ele se agoniza para alcançar aquele objetivo. E claro, ele diz que o prêmio que essas pessoas que se esforçam tanto é passageiro, porque na época dele, quem chegava em primeiro lugar, quem ganhava geralmente um louro, né, que era feito com folhas ou de pinheiro ou folhas de oliveira, que basta você ver aí nas Olimpíadas, ainda alguns, né, relatam isso, aquela coroazinha de folhas que os atletas usam. Mas daí ele diz assim, olha, eles se esforçam para algo que vão receber, é um prêmio, e aquilo, claro, para o atleta era de alta honra, né? Era muito reconhecido, mas ele diz, nós precisamos nos esforçar muito mais, porque a coroa que nós estamos objetivando alcançar, o prêmio que nós estamos tentando receber, ele é um prêmio incorruptível, ele é um prêmio que dura para sempre, é a vida eterna em Jesus, cujo efeito não é um efeito temporário, não é uma alegria passageira, não é algo que o atleta conquista, é bajulado, é enaltecido, mas no ano que vem já tem um outro que assume o lugar dele e às vezes ele vai ficando no esquecimento. Ele está dizendo, gente, a nossa promessa, o prêmio que nos está prometido não é assim, mas é um prêmio que nos dá plenitude de alegria, plenitude de paz. É uma conquista que nós precisamos nos esforçar muito mais do que esses atletas aqui têm se esforçado. E ele deixa algumas coisas bem claras, né, a respeito de como deve ser o nosso esforço. Porque se ele está dizendo que vale a pena lutar para isso, nós precisamos então fazer que as nossas atitudes, elas venham nos levar a isso, a alcançar esse prêmio que nós precisamos. E eu gosto da maneira que o Paulo coloca isso, porque ele diz assim, ele não diz que é diferente dos atletas, mas ele diz assim, mas nós também fazemos, ou seja, nós fazemos, mas por uma coroa incorruptível, ou seja, ele diz, nós também temos que ralar, gente. Nós também vamos ter dificuldades, nós também vamos ter que nos esforçar muito para alcançar a coroa que nos está proposta. Ou seja, não basta entrar na corrida. Quando dá o tiro para os atletas saírem correndo, está todo mundo ali, todo mundo entrou nessa corrida, mas ele até no versículo 24 diz, só um vai ganhar. Claro que ele não está dizendo que só um cristão vai chegar no céu, né? Mas ele está dizendo que poucos, muitos saem, mas poucos conseguem alcançar. Ou seja, porque vai ter muita dificuldade no caminho para tirar o foco. Vai ter muita lesão, querendo fazer que o atleta pare. Vai ter as dificuldades. Ou seja, ele está dizendo, gente, vida cristã não é colônia de férias. Não acha que porque aceitou Jesus, né, você já está com o pé no céu. Há um caminho longo, há um jogo inteiro para ser disputado. E como eu falei, se ele estivesse no Brasil, ele ia dizer, olha, você começou, ainda tem 90 minutos para ser disputado, para alguns 40, para alguns 30, mas ainda tem muito tempo. E a gente precisa permanecer, a gente precisa lutar, a gente precisa estar lutando, se esforçando pelo objetivo que cada um tem. E se o objetivo do atleta é chegar lá, ele vai ter que se esforçar muito para não desistir no meio da caminhada. Isso aqui me chama a atenção, porque eu me pergunto, aonde eu estou concentrando os esforços da minha vida? Se é justamente para alcançar esse objetivo.
Ele está falando disso. Ele está falando, gente, os atletas se esforçam tanto por uma coisa que é corruptível. Eles se desgastam, eles se matam por uma florzinha, um pedaço de galhos ali na sua cabeça. Vão receber aplauso, vão ser ovacionados, mas isso passa. Agora, a nossa coroa, o nosso prêmio, ele não é corruptível, ele dura para sempre, a vida é eterna. Então, aonde vocês estão investindo o esforço de vocês? Se os atletas que fazem isso para obter algo que é passageiro, será que nós não deveríamos, muito mais, com mais intensidade, né, nos manter firme, constante, ativos, objetivando alcançar essa coroa? E daí para a nossa realidade, nós precisamos perguntar isso. Aonde está indo os esforços da nossa vida? Eu estou justamente fazendo as minhas escolhas do dia a dia, investindo o meu tempo, investindo meus recursos, investindo o meu conhecimento naquilo que tem valor eterno. Eu tenho dito isso, meus irmãos. Nós vivemos uma geração que inverte prioridades e tem se perdido muito tempo, tem se gasto muito esforço em coisas que não são em primeiro lugar, que são passageiras, que não são incorruptíveis. Eu gosto do exemplo de Marta e Maria. Jesus vai na casa de Marta e Maria, ela chega e já vai para os pés do Senhor. Ela quer ouvir, ela quer se relacionar, ela quer obter conhecimento, ela quer estar pertinho do mestre, ela quer estar juntinho dele. Marta, uma mulher muito competente, uma mulher muito responsável, vai fazer as tarefas da casa, vai querer preparar um bolo, vai querer deixar tudo organizadinho, ela vai para a labuta, vai trabalhar. Enquanto Maria está lá, Maria está nos pés do Senhor, ela está trabalhando, ralando, e daí ela acha que está com a razão, porque é uma mulher muito responsável, uma mulher que está trabalhando. Ela chega para Jesus e diz: Jesus, dá uma olhada aí na Maria, dá um toque aí para ela desconfiar e vir aqui me ajudar. O senhor acha certo ela ficar aí aos teus pés? E a resposta de Jesus lá em Lucas 10, 41, não é uma resposta que nós gostaríamos de ouvir. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessário. A Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, isso aqui, muitas vezes é um tapa na nossa cara, porque nós somos mais Marta do que Maria. Não é que nós temos má intenção, mas nós estamos negligenciando a boa parte. Nós estamos obtendo resultados em coisas que não são primordiais. Nós estamos gastando nosso tempo, nossa energia e nosso dinheiro em coisas que não são eternas ou têm valor eterno. E mais uma vez eu lembro, eu tenho falado isso nos últimos anos aqui nessa igreja. Irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o Senhor acima de todas as coisas. Quando nós falamos em coroa incorruptível, quando Paulo estava falando nesse prêmio que ninguém pode tirar de nós, ele estava falando disso. Gente, Deus na vida de vocês, relacionamento com Deus, intimidade com o Senhor. E, consequentemente, ele diz no resumão que ele faz no Antigo Testamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Vidas. É relacionamento com o Senhor, relacionamento com pessoas. É buscando intimidade com o Senhor, ajudando pessoas e amando gente. É o que o Senhor deseja de nós. Mas nós corremos o risco, a nossa geração corre o risco de se esforçar muito por coroas incorruptíveis. De trabalhar, para cada dia ter carro melhor, para comparar com o nosso irmão, se nós estamos num nível melhor que ele. Mas para o Senhor, isso não importa. Ele está dizendo: feliz é aquele que tomou a escolha certa e está buscando relacionamento comigo. A gente então precisa, meus irmãos, cuidar com isso e nos esforçarmos para concentrar os nossos esforços naquilo que tem valor eterno. Eu me preocupo, eu já falei algumas vezes, né? Quando tem crente mais preocupado com
o demônio do Android do que com coisas mais importantes, ajudar o próximo, oração e assim por diante. Né? Tem gente que faz um estrondo na internet, porque descobriu lá um negócio no Android que aparece um demoninho e a gente precisa evitar, vamos fazer uma campanha para boicotar o Android no celular dos crentes, e gasta esforço nisso. Mas daí, chega uma pessoa necessitada lá, no trabalho dele, que precisa de uma palavra amiga. É o amigo que está se separando e ele nem percebeu daquilo. É dentro de casa, né? A esposa está clamando por um beijo, clamando por um abraço. É o filho clamando por um pouco de atenção, mas ele está preocupado com essas coisas. E acha que está militando para o reino de Deus e escrever artigos e arquídeos sobre o demônio do Android. São coisas assim, meus irmãos, que Paulo chama a nossa atenção. Gente, para com isso, para com essa neurose. Irmãos, a internet, ela tem sido um dos principais canais, justamente disso aqui, de pessoas perderem muito tempo e muito esforço com coisa desse tipo. Ficam debatendo na internet picuinhas ridículas, e é horas e horas e horas ali. E daí, podia estar fazendo tanta outra coisa para o reino de Deus, e ainda tem a coragem, depois de chegar, Senhor, tu sabe que eu não tenho muito tempo para estar orando, para estar lendo a Bíblia, mas me abençoe. É complicado, irmãos. Como é que o Senhor olha para isso? Como é que o Senhor reage para isso? E a gente precisa cuidar, porque o convite todo para cada um de nós é que nós venhamos entrar nessa neurose maluca, que os nossos esforços estejam para sempre coisas terrenas, que os teus esforços estejam para você sempre usar uma roupinha de marca e se exibir com isso. Se tem condições, compra, mas que não seja para competição. Mas as pessoas trabalham para quê? Para aparência, mostrar alguma coisa que não são. O convite para você estar na internet falando besteira, criticando coisas fúteis que não vão acrescentar na vida de ninguém, é o tempo todo. E se você não prestar atenção, você entra por essa e fica perdendo o seu tempo. Vai estar militando, vai estar gastando força por coroa corruptível. No final, aquela coroinha lá, ela vai estar murcha e não vai servir para mais nada. Vamos lutar pela coroa da vida eterna. Vamos gastar os nossos esforços, nosso tempo, nas coisas que têm valor eterno. Isso é relacionamento com Deus e relacionamento com gente. É amando Deus e amando pessoas. Esse é um risco que a nossa geração precisa evitar. Um outro risco que nós precisamos evitar, e que Paulo deixa bem claro aqui, são atividades sem objetivos. Esse aqui, não sei se é um pouco pior ou um pouco melhor, enfim... Mas tem aqueles que têm objetivo errado, que milita por coisas corruptíveis, tem esse, que faz as coisas sem objetivo nenhum. Versículo 26, ele diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O que ele está dizendo? Gente, o objetivo de um corredor, o objetivo de um atleta, é alcançar a faixa, o objetivo, aquele alvo, e passar por aquela linha antes dos outros. Esse é o objetivo dele. Agora, você imagine um atleta que chega perto da linha de passagem, volta, fica girando, não sai do lugar, nunca vai ganhar nada. Ou seja, alguém que não tem um objetivo definido. E ele usa a figura do boxe também, que era um esporte muito valorizado naquela época. Não sou um boxeador que fica esmurrando o ar. Mas o boxeador, ele está o tempo todo ali pronto, defende com uma mão e quando abrir a oportunidade, o outro abaixar a guarda, ele vai meter na cara. Para quê? Para derrubar o outro. Esse é o objetivo do boxeador. E ele diz, gente, eu não fico me esmurrando o ar, eu não fico correndo sem um alvo. Por quê? Um cristão verdadeiro, ele tem que ter bem definido o seu objetivo. Paulo, se tivesse nossos dias, ele ia dizer, gente, eu sei onde está o gol que eu preciso colocar a bola. Não vou ficar dando passe sem objetivo nenhum. Tem um objetivo, que é colocar a bola lá dentro do gol. Então, a gente precisa trabalhar para isso. Esse é o nosso objetivo. E Paulo, então, ele disse bem claro, eu não faço isso, porque eu tracei bem definidos os meus objetivos de vida. E se você dá uma olhada nos textos de Paulo, você vai de vez em quando pegar bem claro isso, o que é que ele está falando. Filipenses,
capítulo 1, ele diz: para mim, o viver é Cristo. Objetivo de vida. O viver de Paulo era Cristo. Colossenses 3:2, mantém os pensamentos nas coisas lá de cima, não nas coisas que são terrenas. Objetivo de vida. Paulo, ele tem bem definidos os objetivos da vida dele. E por isso ele sabia para onde estava caminhando. Ele sabia o que queria. Ele sabia onde deveria investir os seus esforços. Tinha um objetivo. Eu fico às vezes pensando no povo de Israel. Eles ficaram 40 anos andando no deserto, quando o local aonde eles tinham que chegar, a terra prometida, era de 40 dias. Sabemos que isso foi uma maldição, mas eu fico imaginando o que aconteceu nesses 40 anos. Porque eles sabiam onde estava o local que eles queriam ir. Se você se lembrar, Moisés já tinha escolhido antes os 12 espias, um representante de cada tribo, e dito: olha, vocês vão ver como é que é a terra, tal. A gente conhece a história. 2 vieram falando: vamos lá, é uma terra que tem fortificações, mas Deus está conosco, a gente vai entrar. Daí 10 ficaram com medo. Não, sabemos onde é, realmente mana leite e mel, mas a gente é muito fraquinho comparando com aquele povo. Nós somos como gafanhotos, então não vai ter como a gente entrar. E o povo fica contaminado por aqueles pessimistas. Mas eles aí passam 40 anos andando no deserto, sem objetivos. E aquela geração toda morre no deserto, sendo que eles sabiam onde estava a terra prometida, qual era o local que o Senhor tinha prometido para eles. Mas é isso. Eram atletas que não queriam, parece, atravessar a linha de chegada. Eram atletas que gastavam esforços em coisas corruptíveis, que não trazem resultado algum. E o povo ficou dando volta no deserto. E talvez, eu imagino, se alguém encontrasse eles e perguntasse: tá, qual o objetivo de vocês que estão por aí andando? Eles talvez nem sabiam dizer, porque não tinha mais objetivo. Ficaram com medo, acabou-se os projetos, acabou-se o objetivo. Nem voltaram para o Egito e nem foram para a terra prometida. Pessoas sem objetivos. Nós, como cristãos, temos objetivo? Qual o teu objetivo de ter vindo na igreja hoje? Qual o teu objetivo de pertencer à Assembleia de Deus em Blumenau? Quais são os objetivos da sua vida, meu irmão? Tem objetivo? Nós temos objetivos? Ou nós estamos como esses atletas, dando murro no ar, girando nas igrejas, 5 anos, toda semana, vem aqui, senta no banco, olha, levanta a mão, canta o hino, vai para casa. Na outra semana, vem, senta no banco, canta o hino, volta para casa. 10 anos assim, 20 anos assim. Tem pessoas que estão a vida toda assim. Qual o objetivo do Senhor para um cristão? Será que é isso? Será que o objetivo que o Senhor tem para a sua vida é essa vida que você tem vivido? Nós precisamos, meus irmãos, o tempo todo perguntar isso. Eu pergunto isso para mim. Eu, como pastor, Deus, qual o objetivo de ser separado pastor? Eu estou cumprindo esse objetivo ou eu estou vindo aqui para cumprir tabela? Ou eu estou vindo aqui para bater cartão? A gente precisa, meus irmãos, ter muito bem definidos os nossos objetivos. Objetivos de cada dia caminhar mais em direção ao Senhor, de não me conformar com o nível espiritual que eu estava ontem, mas melhorar. Objetivo de orar mais, ler mais a Bíblia, ajudar mais o próximo. Preciso ter os meus objetivos bem traçados. Objetivo de me engrenar num departamento e fazer a diferença lá. Objetivo de orar e lutar pela salvação dos meus parentes que estão afastados. Objetivo de ser o melhor marido do que fui no ano passado, de ser o melhor pai. Objetivo de levar meus filhos para mais perto do Senhor. Objetivo de fazer a diferença no meu trabalho, onde as pessoas estão clamando por ajuda. Tenho que ter objetivos na minha vida cristã. Sem objetivos, meus irmãos, nós vamos dar soco no ar, correr ao redor da quadra e não atravessarmos a linha que nos está proposta. Trace objetivos e lute por ele. O Senhor espera isso de você. E o terceiro risco que nós vemos Paulo aqui falando, que é justamente o risco
de não colocarmos o nosso conhecimento teórico em prática. Corremos esse risco também. E por isso ele diz no versículo 27, mas eu esmurro o meu corpo, faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, ele estava ensinando, ele estava falando, ele estava orientando as pessoas a trilhar o objetivo de vida, a seguir ao Senhor, abrir mão da vida e continuar, perseverar, lutar, vivam para o Senhor. Mas ele diz agora, eu preciso cuidar de mim também, para que as minhas palavras não sejam apenas coisas jogadas ao vento, e daí o meu comportamento não corresponde a isso, eu preciso ser coerente, eu preciso cuidar, para que depois de ter pregado, eu mesmo não venha a ser reprovado. Irmãos, e isso aqui talvez é uma das coisas que também nós temos visto nos nossos dias. A gente até sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. A gente não faz. Estava lendo uma reportagem ontem de um professor de teologia lá nos Estados Unidos, de uma renomada universidade, né, e ele assustado, porque ele nunca tinha recebido turmas para estudar a Bíblia tão neófitas, tão despreparadas. O susto dele, ele fez uma comparação, ele diz assim, olha, os adolescentes da minha época, que não eram seminaristas, de 14, 13, 15 anos, sabem mais Bíblia do que os candidatos a pastor que estão vindo para o seminário dos nossos dias, com 19, 20, 25 anos. Nós vivemos uma geração onde as pessoas sabem que tem que ler a Bíblia. Nós somos cristãos que sabemos que temos que orar. Nós somos cristãos que sabemos que tem que ajudar o próximo, que tem que renunciar a nós mesmos, que temos que fugir do pecado. O problema é conciliar teoria e prática. Eu acho fantástico, Paulo, ele usar justamente a figura do atleta. Porque todo atleta, ele tem ali uma equipe instruindo ele, é o que tem que fazer. Agora, ele sabe, mas ele fazer é outra coisa. Ele sabe da dieta que ele tem que ter, coisas que talvez ele não possa comer, que ele tem que evitar. Ele sabe da prática de exercício que ele tem que ter. Ele sabe do aquecimento que tem que fazer. Ele sabe de tudo. Agora, fazer é uma outra coisa. E nós cristãos é a mesma coisa, meus irmãos. Não adianta. Não existe uma vida de santificação, fast food. Não existe, né? Fast sanctification. Onde eu chego, faço isso e fico santo. É a mesma coisa do atleta. Exige dedicação, exige renúncia, exige superação da preguiça, do egoísmo e de tantas outras coisas, para que nós venhamos estar no centro da vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos cuidar com isso para não ficarmos numa teoria. De teoria o mundo está cheio, está cheio. É muita balela, é muita gente falando, é você entrar no Facebook, todo mundo é perfeito, todo mundo é lindo, todo mundo é santo, todo mundo é crente, todo crente dá glória a Deus, todo crente está lá, né, falando que foi na igreja, foi uma bênção, todo culto é maravilhoso, todo culto tem manifestação de Deus, mas isso é Facebook. Na prática, como é que é? Na vida cristã, como é que é? Dentro de casa, como é que é? É isso que a gente precisa, meus irmãos, estar olhando. Porque nós vivemos nessa sociedade maluca da aparência. Pompa. Mas na caminhada da fé é outra coisa. Dá até de fazer uma comparação na Copa do Mundo. Espanha, todo mundo falando, uau, time que vai ser campeão, grandes estrelas. Os caras são fera, vão dar uma surra, vão sair em primeiro do grupo. Está desclassificado. Mas daí chega uma Costa Rica lá, né, que ninguém dava nada, mas estava colocando em prática a teoria do futebol, o aprendizado, jogar em unidade, em equipe. E está indo aí, continua de pé. Muitas vezes na vida cristã é a mesma coisa. A gente quer viver de aparência, a gente quer dizer que somos santos, temos intimidade com o Senhor, e às vezes até fala em línguas na igreja, às vezes até sai correndo no corredor, profetiza para um, profetiza para outro, mas
Relacionamento com Deus, que é bom, intimidade com o Senhor, é outra coisa. E esse é um risco, meu irmão, que eu não estou falando aqui porque é um risco que eu não corro, não. Eu falo isso aqui porque é um risco que eu, como pastor, corro todo dia. Eu corro todo dia e cada um de nós corremos todo dia. É uma realidade, meus irmãos, do nosso dia. E a gente pode até fazer um link com o primeiro tópico. Por que não conseguimos colocar em prática a teoria? Porque estamos correndo atrás de outras coisas. Estamos nos esforçando muito para coisas que não são eternas. E nos esforçamos pouco para coisas que são eternas. E daí nós vamos ver o Paulo, ele dizer assim: eu esmurro o meu corpo. Ou seja, eu o domino para que os meus desejos carnais, eles não venham superar o meu desejo e a minha prática pela melhor vida cristã que eu possa ter. Ou seja, essa expressão que ele usa é até forte, né? Esmurrar o corpo. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo justamente isso: olha, eu tranco os meus desejos carnais. É uma luta que existe dentro de mim, mas eu preciso me impor. Eu preciso fazer que a vontade do Senhor prevaleça. Portanto, dói muitas vezes segurar o meu desejo, segurar os desejos da carne, mas isso é o que importa. E é assim, é dessa maneira que eu consigo colocar em prática os ensinamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor. E claro, para isso acontecer, precisa de uma coisa muito importante: convicção. Convicção. Nós vemos Paulo com muita convicção em tudo que ele falava. E essa convicção foi o que gerou as atitudes na vida dele. Foi a convicção que Paulo tinha, que havia um prêmio que era superior a qualquer outra proposta que o mundo podia oferecer. Ele sabia que aquilo que o Senhor tinha para ele era melhor que qualquer coisa que a vida podia oferecer. Por isso, então, ele se segurava nos desejos carnais, ele dizia não para o pecado, mas para militar, para correr para o objetivo que estava proposto. E ele deixa bem claro também a consequência de quando nós não conseguimos fazer isso. Quando eu não consigo colocar em prática aquilo que eu sei que é certo fazer, ele diz, no final do versículo 27, para que eu não venha ser reprovado. Reprovação, do grego adóquimos, ou seja, o termo adóquimos literalmente significa não resistir ao teste. Paulo estava falando disso, para que eu não corra o risco de não resistir aos testes da minha fé, eu preciso esmurrar meu corpo, eu preciso resistir à tentação, eu preciso colocar em prática o que eu sei sobre fé cristã, sobre a vontade do Senhor para a minha vida. Assim eu vou conseguir ser aprovado. Fora disso, se eu não colocar em prática tudo o que eu sei, já era. Eu vou ser reprovado, não vou alcançar a carreira que está proposta para mim. Irmãos, 3 riscos que nós precisamos estar atentos para não cairmos. As propostas todos os dias estão aí, para que você venha desistir no meio do caminho, para que você não passe pela linha de chegada, para que você gaste todas as suas energias dando soco no ar e não derrubando o seu inimigo. As tentações, as propostas do mundo são essas. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, e aqui está o segredo de tudo, Ele é o técnico perfeito, a gente poderia dizer assim. Ele é aquele que sabe o passo a passo para você se curar daquela lesão. Ele é aquele que sabe as maneiras certas para você vencer o jogo. Mas nós precisamos dar ouvido e praticar o que o técnico perfeito Jesus Cristo nos ensina, nos manda fazer. Então, meus irmãos, nesse tempo de Copa, para a gente encerrar e ter o nosso momento de oração, muito mais importante se o Brasil vai ser hexa ou não, que eu até acredito que não, não estou aqui amaldiçoando, mas mais importante do que isso é se eu vou continuar de pé na minha vida de fé cristã. É se eu vou estar de pé na minha militância contra o mal, contra o meu inimigo. Mais importante do que isso, meus irmãos, é como está a minha vida espiritual.
Porque nós corremos o risco de ficar muito felizinho com uma taça do mundo por causa de um futebol e esquecermos da nossa vida cristã. A gente precisa estar muito mais feliz quando o Espírito Santo marca um gol em nosso coração, quando a palavra entra e transforma a minha vida. Eu preciso estar muito mais feliz quando uma pessoa aceita Jesus e descobre o caminho para o céu. Eu preciso comemorar muito mais quando alguém é cheio do Espírito Santo, quando há perdão, quando há amor, quando há prática de justiça na sociedade. Isso precisa fazer a gente feliz muito mais do que Copa do Mundo. Portanto, meu irmão, não se aliene. Pode torcer para o Brasil, mas não fique alienado. Porque o Brasil passa, Copa do Mundo passa. Agora, a vida cristã, a chance que nós temos de vivê-la intensamente, de marcar vidas, é agora. É agora. O tempo está passando. E a gente corre o risco de gastar muito tempo, muito esforço em coisas fúteis e passageiras, enquanto tem vidas perecendo ao nosso redor, muitas vezes nós estamos distraídos. Vamos vestir a camisa do reino de Deus e lutar pelo Evangelho de Cristo, para que ele se concretize na nossa vida e, consequentemente, que a gente assim consiga influenciar outras vidas e não deixar que o inimigo, o nosso adversário, venha vencer sobre elas. Amém? Vamos ficar em pé, meu irmão. Você sabe como é que está a tua vida cristã, como é que está a tua caminhada de fé. Você sabe como é que está a sua espiritualidade. Nós vamos nesse momento dobrar o joelho e orar. Eu quero que você seja bem sincero com o Senhor. Abra o teu coração para o Senhor. Se tem alguma lesão te incomodando, tem angústias no coração, na alma, meu irmão, fala para o Senhor, Ele sabe como tratar, mas quando Ele dá a instrução, obedeça. Você está desanimado, porque às vezes a gente cansa das coisas, a gente cansa da vida, nós temos a nossa limitação, saiba que Ele pode fortalecer a gente de novo, Ele renova as forças, Ele traz tranquilidade para o cansaço mental. Quanta gente hoje emocionalmente dilacerada dentro da igreja. E às vezes a gente quer ver muito milagre físico ou milagre espiritual, mas tem muita mente cansada, perturbada, exausta, preocupações que assolam. Meu irmão, vamos deixar o Senhor cuidar de nós como atletas. Vamos deixar o técnico passar as orientações certas. Deixa ele trabalhar. Deixa ele fazer a obra dele na sua vida. Assim você vai ser um campeão. Amém? Vamos dobrar o joelho e orar 10 minutinhos?